Pessoal, bem-vindos à nossa aula 6 aqui do curso. A gente vai estar vendo hoje sobre viewports e plotagem, tá? Como que a gente faz para configurar o arquivo, né, o nosso DWG, para a gente poder plotar, né? Emitir um PDF ou plotar mesmo direto do AutoCAD, se a gente tiver uma impressora aí conectada, tá? Geralmente o que a gente faz é gerar um PDF e mandar para uma gráfica, né, para plotar, se a planta for grande. Bom, então a gente vai pegar a nossa planta aqui que a gente fez na outra aula e vai utilizar ela para exemplificar a plotagem aí. Então existem duas formas de fazer a plotagem, tá? Tem o método convencional, que é o mais antigo, que o pessoal usa o model aqui mesmo, nessa aba model, e o outro que usa os layouts, tá? Eu prefiro os layouts, mas eu vou mostrar os dois mesmo assim, tá? Então como que funciona? Eu vou pegar a minha planta aqui que a gente fez, vou transformar num bloco para ficar mais fácil de manusear, né? E vou colocar ela aqui no nosso carimbo. Esse aqui é um carimbo genérico que eu preparei aqui para aula, tá? Só para mostrar aí como que é um carimbo. Então tem o nome do que é a planta, endereço, o nome do prédio, né, no caso, escala da prancha, número da prancha, número do arquivo, data que foi feita e o nome do projetista. Coloquei meu nome aqui. Carimbo de revisão, né, se precisar. E esse carimbo aqui está na 1 para 100, né. Qualquer carimbo que a gente pegar de qualquer projeto do planeta vai ser a 1 para 100, vai ter 18,5 centímetros no carimbo, tá? Então se a gente medir aqui o carimbo, 18,5. Tá, se eu quisesse uma planta não para 50, eu teria que diminuir o carimbo pela metade, né? Se fosse não para 25, para 1/4. Se fosse para 1 para 200, para o dobro, e assim por diante. Tá, como eu quero colocar não para 50 essa prancha, eu vou deixar aqui 1 para 50 e eu vou diminuir o carimbo pela metade, tá? Então eu vou pegar o carimbo inteiro aqui, selecionar. E vou dar uma escala, scale, né? Pegar aqui no canto dele, 0,5. Né? Aí já ficou bem menorzinho. E aí eu vou escolher um tamanho para eu padronizar aqui, para eu configurar a margem, né, do carimbo. E aí eu tenho os tamanhos padrões aí, que a gente encontra aí sendo orientado pela ANSI, né? Geralmente não precisa ser esses tamanhos padrões aqui, tá? Pode ser um tamanho aleatório que a gente precisar, contanto que um dos lados não tenha mais do que 90 centímetros. Né? Por que isso? Porque a boca da plotter ali do lado da gráfica tem 90 centímetros. Então não pode ser maior do que isso, não tem como plotar. Se mandar maior do que isso, ela vai dar uma escala automática, vai diminuir a escala que você colocou, vai ficar uma escala aleatória lá. Nunca pode um dos lados ter mais do que 900. Se um tiver, beleza. O outro pode ter 1 km, se precisar. Mas um dos lados tem que ter 900. Tem que tomar bastante cuidado com isso, por isso que é bom deixar os carimbos meio prontos aí, para só copiar e usar, né? Mesmo assim tem perigo, né, de a gente acabar aumentando um lado e acabar esquecendo, né? Mas deixando os carimbos prontos aí diminui um pouco o perigo, né? Então, como que funciona? O A4 é um papel sulfite aí de impressora comum, né, que a gente usa no dia a dia. O A3 seria 2 A4, um em cima do outro. O A2, 4 A4, o A1, 8 e o A0, 16. O A0 é o maior que tem, então, tá? E tem menor do que o A4, só que a gente não vai usar, né? É muito pequeno. Eu acho que vai até o A8, parece, se eu não me engano. Então tem bastante tamanho aí. Então eu vou pegar o A3, eu acho que é o bastante já. E eu vou estrechar o meu carimbo aqui para ficar do tamanho do A3. Então eu vou pegar aqui. Costumo fazer uma linha aqui, uma aqui. Só que eu vou fazer ele deitado, que ele tá em pé, né? Vou fazer deitado, então eu vou jogar 29,7 para cima. E 42 pro lado. 42. Tá? Vou dar um stretch aqui. Tem que pegar sempre essa parte. Não é de dentro, tá? Essa parte também é impressa, né? Então tem que ser essa parte. A orelhinha, né, que a gente chama. Né? Tô usando o comando stretch aqui, tá? Pra estrechar. A gente já viu ele lá na aula de comandos. E encosta ali. E aí tá certinho do tamanho que eu preciso. Tá? A planta tá na escala 1 para 50, percebe que sobrou bastante espaço aqui, né? Poderia colocar algum detalhe, tabela, alguma coisa que eu precisasse. Né? Relação de materiais, notas e etc. Então tá aqui o carimbo, né, com a nossa planta.
e tá não para 50 já. Então vamos fazer a plotagem dele. Para isso eu vou usar o comando print. Tá, primeira coisa, eu vou vir aqui no plotter, vou colocar DWG to PDF, que a gente vai imprimir um PDF. Aí se precisasse eu pegaria esse PDF e mandaria para a gráfica, ou se eu tivesse a plotter poderia usar o PDF para plotar pela plotter também. Então vou dar um apply to layout, ele vai salvar essa configuração nessa janela aqui do model, tá, é do model, dou um apply. E mais uma coisa, aqui no plot style eu posso configurar, eu tenho que escolher essa opção aqui, tá, acad.ctb. O que é um CTB? Sim, é um arquivo que define as cores que vão sair no arquivo. Mas não vou mexer nisso, tá, deixa o padrão mesmo. Inclusive eu posso, por exemplo, vir na aba Table View aqui, pegar alguma cor, supor a cor 1. Eu gostaria que a cor dela fosse, tudo que tivesse na cor 1 saísse no cian, por exemplo. Tá, daí eu salvo esse arquivo, carrego ele ali nesse menuzinho aqui e posso usar. Mas vamos usar o acad.ctb, que é todo padrão mesmo, segue a cor dos layers. E só pra gente exemplificar aqui. Qualidade pode pôr, vou deixar no normal mesmo, aquilo ali. Vou dar um apply to layout. E aí a gente tem algumas opções nesse plot option aqui. O mais interessante aqui é esse plot objects line wave, né? Plotar é a espessura de linha dos objetos. Se eu desmarcar essa opção, clicar e dar um preview, percebe que agora vai ficar tudo bem mais fino, tá vendo? Se a gente comparar com antes, quer ver? Se eu marcar a opção, as linhas saem mais grossas, né? Isso pode ser interessante ou não, depende do que você for fazer aí. Eu, via de regra, prefiro deixar assim. Fica muito mais nítido as coisas, né? Então vou fechar aqui, deixar assim mesmo. E aí eu tenho uma opção também muito interessante, que é plotar transparência. Lembra que eu comentei lá na aula de transparência, na aula de layer? Se eu colocasse transparência, por exemplo, nos móveis, eu tenho layer mobiliários, né, para fazer isso. Vem aqui 70, por exemplo. Percebe que vai ficar mais escuro, né? Se eu voltar lá no comando print, deixar marcado plotar transparência, clicar no layout e olhar lá, agora está muito mais apagado o mobiliário, né? Como eu disse, isso pode ser interessante se você estiver fazendo um projeto de outra coisa, né? Que não seja arquitetônico, hidráulica, elétrica, e aí você consegue dar mais destaque para a tua solução. Na verdade, eu já colocaria em tudo a transparência, se eu estivesse fazendo, né? Aqui só para mostrar a diferença entre os outros elementos e os móveis e o piso, né? Vou tirar agora só para demonstrar aqui. E continua cheio. Percebe que eu não tirei a transparência do layer, né? Eu só desabilitei aquela opção lá. Então eu vou deixar marcado. E basicamente é isso. Aqui eu tenho a orientação da plotagem, né? Tenho retrato e paisagem. No caso, retrato ele iria virar a minha plotagem, né? Iria virar meu papel, na verdade, né? E na paisagem ele vai ficar de acordo com a orientação do papel. Então agora eu só tenho que tomar cuidado aqui com uma coisa. É o tamanho do papel. Deixa eu fechar aqui um pouquinho para mostrar uma coisa. Meu carimbo aqui tem 9.25, né, de tamanho. Na verdade, eu quero que ele fique com 18,5, né, na hora que eu imprimir. Então, eu vou ter que criar um papel com o dobro de tamanho desse tamanho que a gente já tinha medido, né? Que é de 42.05 por 297. O dobro seria 841 por 594. Tá, então eu vou lá no print de novo. Vou lá em Properties aqui em cima. Vou em Custom Paper Size. Vou dar um Add aqui. Avançar. Aqui eu vou colocar milímetros. Vou colocar 841 por 594. Vou dar avançar. Vou zerar as margens, que isso aqui é a margem. Vou dar avançar e vou dar um concluir. E aí eu vou dar um OK. Vou clicar nessa segunda opção. OK. E aí eu vou descer lá embaixo e vou ver que esse papel que eu acabei de criar está aqui. Então vou selecionar ele. Vou pegar o Window aqui de novo. Só para confirmar se está no lugar certo, né? Percebe que não está muito. Vou pegar aqui e vou levar até outra ponta. Projetar uma ponta na outra aqui, né? Eu tenho que incluir essa parte externa. E tá aí, 0, 0,
tá tudo certo a escala, vou dar um Apply to Layout e vou dar um Preview. Percebe que encaixou certinho aqui, né? Posso gerar o PDF. Né? Dou um OK aqui. Vou deixar salvo aí nos materiais para download da aula 6. Né? Então tá aqui o nosso PDF exportado. Eu posso pegar uma ferramenta de medição de distância aqui dentro, né, do PDF, visualizador de PDF, dar um pouco de zoom aqui e medir o tamanho do carimbo, né. Não dá para clicar muito ali no final, clicar mais ou menos aqui mesmo, né, vai estar aí 18 e quase meio, né, falta um tanto ali, e fica meio torto também, mas só para ter uma noção do tamanho do que ficou o carimbo, né. Então aqui dentro do AutoCAD tinha 9.25, né, 9.25, na hora que eu plotei ali ficou com 18,5, né, por causa do tamanho do papel. E se fosse não para 25, meu papel, né, que eu crio aqui, precisaria ter 4 vezes o tamanho do meu carimbo. Então eu tenho que medir o carimbo, multiplicar por 4 e fazer o papel. Se fosse não para 200, o papel teria que ter metade do carimbo, e assim por diante, tá? Tá, então essa é a primeira forma de plotar.